A paz do Senhor, meus amados irmãos, por aqui, Diaconisa Joana Bonfim, da Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo, na etapa D, em Valparaíso de Goiás, sob a direção do pastor Juarez Bonfim. Vamos prosseguir com o comentário do segundo livro das Crônicas. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 16 ao versículo 19. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Cada um à sua tenda, ó Israel. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim, todo Israel se foi para suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha cargo dos tributos. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Então o rei Roboão se esforçou para subir ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até ao dia de hoje. E quando Israel viu que o rei não quis ouvi-los, o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? E nós não temos herança, nós não temos comunhão, nós não temos bens, nós não temos posses, nós não temos recursos nenhuma no filho de Jessé. E todo Israel foi para suas tendas. Então percebe-se um total aborrecimento, um agastamento e grande aflição entre o povo de Israel. Israel estava agora efetivamente alienado, louco, maluco, doido, devido à estupidez de Roboão, que com essa atitude iniciava o fim da época áurea de Israel. A cautela ou autodomínio desaparecem e a imprudência alcança o auge dos seus propósitos na nação escolhida pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Tenhamos cuidado, amada igreja, povo do Senhor, ao tomarmos nossas decisões. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como está a nossa comunicação? Como reagimos às adversidades, aos contratempos, às contrariedades, aos obstáculos, à oposição, aos reveses de nossas vidas? Só para pensarmos um pouquinho. Lembremos que as provações, as decepções, as tristezas, as doenças e mágoas são partes difíceis da nossa vida, mas podem nos levar a crescer e progredir espiritualmente, à medida que reconheçamos a necessidade de voltarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rever nossos conceitos é urgente e necessário. Que pena, pois era tarde demais para o rei Roboão. No versículo 18, Roboão envia a Adorão, que esteve sobre o tributo. Será que Adorão poderia apaziguar o conflito? Não. Todo Israel o apedrejou e ele morreu. Então o rei Roboão fugiu para Jerusalém. Estava instaurada ali a divisão, que nunca mais foi emendada. O conflito contra a casa de Davi. 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 19. Assim, Israel se rebelou contra a casa de Davi até os dias de hoje. As 10 tribos do norte ficaram com Jeroboão e apenas Judá e Benjamim ficaram com Roboão, conforme a profecia. O trecho paralelo de 1 Reis, capítulo 12, versículo 19. Quando este texto foi escrito, o cativeiro assírio, 722 a.C., ainda não havia posto fim ao reino do norte.
Naturalmente, a compilação final do livro ocorreu depois do cativeiro babilônico, que foi 596 a.C. Os autores dos livros de Reis e Crônicas não se importaram em alterar a expressão que não mais se aplicava a seu tempo posterior. Segundo Crônicas, capítulo 11, versículo 1 ao 4, diz: Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Chegando a Jerusalém, Roboão reuniu a casa de Judá e Benjamim, 180.000 homens escolhidos, os quais eram guerreiros para lutar contra Israel. Penso que Roboão não se lembrou ou não sabia das palavras do seu avô Davi, que escreveu a seu pai Salomão, dizendo: Esforça-te e tem bom ânimo, e faz a obra, não temas nem te apavores, porque o Senhor, Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará e nem desamparará. Segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Agora ele estava pronto para atacar Israel, firmado em suas próprias forças, decidido como rei. Afinal, ele tinha um grande exército, 180.000 homens, preparados para que pudesse trazer o reino de volta. Vejam, meus irmãos, mais uma vez, Roboão toma suas próprias decisões. Se antes ele rejeitara os conselhos dos que possuíam experiência, que eram os anciãos, agora ele, com sua audácia, bravura e ímpeto, resolve fazer uma guerra contra os seus irmãos. Segundo Crônicas, no capítulo 11, versículo 2 ao 5, Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, o homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, o filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá. E Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos. Retornai cada um para a sua casa, porque isto provém de mim. E eles obedeceram às palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Deus tem um projeto arquitetado desde a fundação do mundo. Nada está fora do seu alcance, nada está sem o seu domínio e poder. Havia uma promessa de Deus antes do nascimento de Davi, que da casa de Davi, da tribo de Judá, viria o Redentor, o Remidor de Israel. O Remidor é um tipo de Jesus, que veio nos resgatar, nos libertar do jugo do pecado e nos readquirir como propriedade exclusiva de Deus, pois o pecado nos separou dele, mas através de Jesus somos adotados como seus filhos. Pois não há salvação em nenhum outro, porque somente Jesus tem a autoridade de ser o nosso remidor. Veja que toda a Escritura aponta para essa obra redentora de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa lei do remidor, ela é bastante notória lá no livro de Ruth, uma história belíssima, onde Boaz remiu Ruth, se casando com ela, amparando a velhice de Noemi e tendo um filho chamado Obed, uma estrangeira que teve o privilégio de ter o seu filho na genealogia de Jesus. Obed, o filho de Ruth, mas oficialmente filho do seu falecido marido, gerou a Jessé, e Jessé a Davi, ou seja, o filho de Ruth veio a ser o avô do rei Davi.
Por isso, o cronista exalta a dinastia davídica, de maneira que não tinha mesmo motivos para relatar a história dos reis da porção norte do antigo país, conforme o fez o autor dos livros dos reis. O desejo de Roboão era conquistar novamente as 10 tribos, em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Assim diz o Senhor: não subireis e nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Desta maneira foi evitada a guerra civil. Em 2 Crônicas, no capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 12. E Roboão habitou em Jerusalém e, para defesa, edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, a Etã e a Tecoa, e a Bet-Sur, a Socó, a Adulão, e a Gate, a Maressa e a Sife, e a Doraim, a Laquis e a Zeca, e a Zorá, e a Ijalon, e a Hebron, que estava em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou essas fortalezas e pôs nelas capitães, e armazéns de víveres, de azeite e de vinho, e pôs em cada cidade paveses e lanças. Fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Roboão não vai fazer guerra contra seus irmãos conforme a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Semaías. Agora, ele fortalece as defesas do seu reino, fortifica suas fortalezas. Essa seção não tem paralelo em 1 Reis e é a contribuição do cronista à narrativa. Provavelmente ele se valeu de alguma fonte que tinha à disposição, conforme o comentário Chaplin. E conforme nos explicou o nosso querido pastor Gideon Júnior ao expor 1 Reis neste mesmo projeto, Comentário Bíblico Diário. Após edificar cidades fortes, fortalezas em Judá e Benjamim para sua defesa, pôs nelas capitães e armazéns de víveres, de azeite, de vinho, e pôs em cada cidade paveses e lanças, e fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. A palavra de Deus diz em Salmo 127, 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Apesar de todo o acontecimento, Roboão ainda estava seguro de suas cidades fortes, fortalezas bem edificadas, protegidos por seu exército poderoso e também os sacerdotes e os levitas, que migraram para o sul. Roboão foi beneficiado quando os sacerdotes e muitos levitas desertaram do norte e fugiram para Judá, para manterem a legítima adoração a Yahvé. Porque Jeroboão e seus filhos expulsaram os sacerdotes e levitas e constituiu para si mesmo sacerdotes para os altares e para os bezerros que fizera. Está lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 32. Esta seção é dada somente pelo cronista, embora existam notícias em 1 Reis que lhe são similares. Está lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 31, 13 ao 33. Segundo Crônicas 11, 7, diz: assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram, adquiriram forças, robustez, deixando o reinado de Roboão confirmado, validado como um reino forte e poderoso. E por 3 anos os sacerdotes levitas de todas as tribos de Israel, os que deram seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais, em que andaram no caminho de Davi e Salomão. Interessante, meus irmãos,
Enquanto eles andaram no caminho de Davi e Salomão, eles tiveram a presença do Senhor com eles. Proteção e cuidado daquele que guarda verdadeiramente o nosso Senhor Deus. Entregar o seu caminho ao Senhor Deus é colocar a vontade dele à frente dos nossos próprios planos. É dar prioridade, permissão ao querer do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Está lá em Salmo 37, 5. Certamente, entregar nossos planos nas mãos de Deus é a melhor escolha que podemos tomar. Seus planos são maiores que os nossos e a vontade é soberana. E a sua vontade é soberana. Quando permitimos que Deus nos conduza, estamos reconhecendo a importância dele em nossas vidas. Roboão foi premiado por haver obedecido à vontade do Espírito, manifestado através de um profeta verdadeiro. Algumas vezes é sinal de sabedoria aplacar a própria ira e estabelecer a paz, mesmo quando estamos genuinamente ofendidos e injuriados. Roboão foi capaz de identificar e prosperar sua recompensa, mas não escapou do merecido castigo, que por sua idolatria e arrogância, conforme está lá em 2 Crônicas, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. E sucedeu quando Roboão havia estabelecido seu reino e, havendo se fortalecido, que ele abandonou a lei do Senhor, e com ele todo o povo. Veja que trágico, irmãos, abandonou o Senhor. Roboão, ele abandonou o Senhor. Ele fortificou todas as cidades, 15 cidades ao todo foram fortificadas, com muralhas e equipamentos militares, a fim de que as tribos do norte ou qualquer outro adversário de Judá não ousassem atacá-los. Gate, talvez a principal cidade filisteia, possivelmente era uma cidade de Judá, embora não haja menção a ela em nenhum outro lugar na Bíblia, e alguns intérpretes, entretanto, pensam que esteja em vista a Gate dos filisteus, estando implícito que era uma cidade vassala, subordinada, dependente de Roboão, o que parece indicar que Salomão sujeitou a localidade. Adoraim, esse lugar é mencionado somente aqui em todo o Antigo Testamento, nos livros apócrifos aparece sob a forma Adora, e várias cidades ficavam ao sul. Roboão temia um ataque por parte do Egito. Além de Roboão ter feito fortificações, ele nomeou capitães dignos, governadores, para cuidar de seus interesses naqueles lugares e garantir sua eficácia e suas defesas. Benjamim, essa tribo estava sendo lentamente absorvida por Judá, mas no tempo de Roboão ainda mantinha certa medida de independência. Pôs-se ao lado de Judá na cisma, na divisão, na separação do reino do norte e do sul. O autor sagrado menciona aqui o território de Roboão, Judá-Benjamim, mas conforme 2 Crônicas 10, 17, que menciona somente Judá. Então, meus amados, finalizaremos por hoje. Permitindo o Senhor, amanhã estaremos juntos novamente para estudarmos essa palavra tão preciosa. Deus os abençoe sempre.